O Leonard não é o personagem mais memorável. Ele não é o mais potável. E ele também não é o mais excêntrico. Então, pelo que ele se destaca? Olá, bem-vindo de volta ao canal. Eu sou a Thay e esse é o A Thay Te Conta, onde eu falo sobre séries, filmes, livros, mídia que nós fomos obcecados e que formaram a nossa personalidade. Se esses são temas que você curte, já aproveita e se inscreve no canal porque eu tenho vários vídeos sobre esses temas aqui, inclusive outros vídeos sobre personagens de The Big Bang Theory. Recentemente, eu fiz um pequeno vídeo sobre a Amy Farrah Fowler de The Big Bang Theory, o que me fez pensar sobre outros personagens que eu poderia trazer nesse formato curtinho também, enquanto trabalho em vídeos mais longos aqui pro canal. E pensei, por que não o Leonard, que é o personagem que vocês mesmos já mencionaram que gostariam de ver aqui? Curioso do Leonard é que no papel ele não é para ser muito interessante mesmo. Quando The Big Bang Theory estava no auge, o foco das discussões era sobre o Sheldon, sobre o Howard, sobre a Amy. Raramente eram sobre o Leonard. Ele não é o personagem mais engraçado, ele não é o personagem mais estranho, ele não é o personagem mais inteligente, mas ainda assim ele é um dos personagens mais importantes da série. Não funcionaria não existindo ele. Porque o Leonard faz algo que os outros personagens não conseguem fazer. O Leonard é a ponte entre a série e a gente que está assistindo. Quando The Big Bang Theory começa, todas as outras pessoas ali ao redor do Leonard são mais excêntricos do que ele, né? São exagerados ao ponto do absurdo. E é justamente aí que tá o humor da série. Sheldon, ele é um gênio, ele é hiperracionalizador e ele é incapaz de entender o comportamento humano. O Howard é um pervertido preso num looping de imaturidade e uma autoconfiança que ele não deveria ter. O Raj é tão desajeitado e socialmente travado que ele não consegue falar na presença de uma mulher, se uma mulher estiver no mesmo cômodo que ele. Não falar com ela, falar na presença dela. Todos os personagens, mesmo aqueles que aparecem só de vez em quando, eles têm alguma característica que é exagerada ao extremo. E é justamente isso que é a fonte de humor desse personagem. Já o Leonard, ele fica meio que ali no meio. Ele claramente é, assim, clinicamente inteligente, ele é um fisicista, ele tem interesses muito parecidos com os seus amigos, ele passa bastante tempo com eles, divide vários hobbies e tal. Mas, apesar disso, ele parece compreender melhor o mundo para além dessa bolha, diferente dos outros. Entende sarcasmo, ele entende constrangimento, entende quando algo não é, aceitável ali na etiqueta social. Por causa disso, o Leonard nada mais é do que a ponte entre esses dois mundos. Quando o Sheldon toma uma atitude que não faz sentido para absolutamente ninguém, é o Leonard que explica de onde vêm essas motivações. Quando algo não faz sentido para o Sheldon, é o Leonard que explica para ele isso também. Ele é nerdola o suficiente para pertencer ao mundo dos nerds, mas ele é normal o suficiente para se encaixar, né, e mesclar entre quem não é. O Sheldon, o Howard, o Raj, eles são mais interessantes, eles são mais excêntricos que o Leonard, mas sem o Leonard, a excentricidade deles perde profundidade. Como eu falei, o Leonard também faz a ponte entre o grupo e nós, a audiência. Permite que a gente adentre esse mundo sem se sentir alienado. E ele também acaba sendo ali no começo o centro gravitacional emocional da série. Ele é quem mais lida com a rejeição, ele é quem mais se desculpa quando as coisas dão errado. Ele é quem mais lida com todo o abuso do Sheldon e ele é efetivamente quem cuida dele. E isso não é aleatório. O Leonard carrega um senso de desespero que vem ali da criação que ele teve, né, com os pais, principalmente com a mãe. Ele não cresceu numa casa onde afeição e carinho eram distribuídos. A maneira de maternar da mãe dele era abordar a educação infantil como se fosse um método de pesquisa. E por isso, as histórias de infância dele parecem menos como memórias e parecem mais como estudos de caso em que ele era o cobaia. Elogios eram raros, a aprovação era muito raro, e carinho, então, inexistente. E quando uma criança cresce num ambiente assim, ela acaba internalizando que amor é algo que precisa ser merecido. Ele também era o mais maduro e responsável do grupo ali. Era ele quem frequentemente mediava a briga entre eles, e a maioria o procurava quando eles precisavam de conselhos. Ele também era a primeira pessoa que todo mundo recorria quando eles se encontravam numa situação embaraçosa.
Talvez ele não se perceba isso com muita facilidade, mas o Leonard é tão essencial para o grupo quanto o Sheldon é. E quando você olha para The Big Bang Theory, a premissa central dela é muito básica. O Leonard quer namorar com a Penny, mas nem ele, nem os seus amigos acham que ele seria capaz de conquistar uma mulher como ela. Isso que move a série nas primeiras temporadas. Ela representa para ele coisas que ainda são muito inalcançáveis: confiança, carisma, traquejo social, até mesmo uma beleza padrão. E eles eventualmente ficam juntos, terminam, ficam juntos de novo. Mas o ponto é que sempre existe ali um medo, uma insegurança do Leonard de que a Penny um dia vá entender, vai enxergar que ela consegue alguém melhor do que ele. E esse é o medo que ele carrega sobre tudo. Ele está em constante estado de não se sentir suficiente. Apesar dele ser uma pessoa muito bem-sucedida já desde o começo da série, ele não se sente assim. Ele é um cientista respeitado, ele trabalha numa das melhores universidades do país, vive cercado de pessoas que não só são super inteligentes, né, no sentido clínico da coisa, mas que são também destaque no campo de atuação delas. Ele tem um grupo de amigos fiel e mesmo assim ele não se acha bom bastante, porque ele cresceu entendendo que a aprovação era algo condicional. Então, ele nunca para de tentar se provar para as pessoas. Ele está sempre fazendo algo para conseguir a validação dos outros. Está sempre se desculpando mesmo quando ele não precisa. Ele está sempre tentando deixar todo mundo ao redor dele feliz. Ele tá sempre tentando fazer com que o ecossistema frágil ali do grupo deles não colapse, porque ele realmente, profundamente dentro dele, acredita que se ele parar de tentar, ele perde tudo que ele tem. O Edward o Leonard não parece tão extraordinário quanto os outros caras do grupo. Não é mais o mais excêntrico, nem mesmo o mais divertido, apesar de ter muitas piadas em torno dele. Mas ele é bom o bastante. Ele é gentil na maioria das vezes, ele é muito paciente. Além disso, acho que no início, o problema dele era o desejo de ser mais do que apenas um nerd. Ele queria muito expandir os horizontes dele. Ele queria muito ter experiências no âmbito social. E ele consegue isso eventualmente, apesar de alguns percalços. Acaba aprendendo a se sentir mais seguro de si e ele abraça o fato dele ser nerd, ele sempre vai ser. Ainda que ele continue carregando essas cicatrizes psicológicas de toda a criação que ele teve. Ainda que ele ainda tenha essa tendência a pensar demais, a tentar agradar demais, a buscar aprovação, né, o humor autodepreciativo dele. Obviamente não é perfeito, porque a série é uma sitcom. E ela se concentra ali nos temas mais delicados e tal, pra gerar riso. E obviamente eu gostaria que outras partes dele tivessem sido melhor exploradas, melhor desenvolvidas, como por exemplo o relacionamento dele com a Penny. Leonard é interessante ali na busca dele por ela, mas depois que eles ficam juntos na terceira temporada, ele muda meio que drasticamente. Ele se torna super obsessivo e meio que choramingão. Mesmo temporadas depois, quando eles estão a caminho de Las Vegas para se casar. Ele escolhe aquele momento para decidir contar para ela não só que ele a traiu, como que é com uma pessoa que ele mantinha um relacionamento de trabalho. A questão ali é que nesse relacionamento o Leonard ele é muito empenhado, obsessivamente até, em querer provar que ele ama mais a Penny do que ela ama ele. Em certo momento ele tá tão desesperado pra demonstrar isso que ele confessa que lê o diário dela. E eu entendo que a Penny não é perfeita. A Penny é um assunto complexo que, obviamente, eu não vou abordar aqui porque esse vídeo não é sobre ela e eu já fiz um vídeo sobre ela. Mas ele tenta miná-la, ele tenta tratá-la com condescendência, ele tenta controlá-la. Chegando ao ponto onde ele esconde dinheiro numa conta bancária separada porque ele tem medo dela gastar esse dinheiro todo. Beleza, você não quer que ela gaste dinheiro com sapatos? Acho super plausível. Porém, não esconda, não minta, não a trate como se ela fosse incapaz. Principalmente não envolva o Sheldon nisso, que não tem nada a ver com esse problema. Numa temporada anterior, ele dá o carro de presente pra ela quando o carro dela quebrou. E aí ele fica chateado quando ela tá bem sucedida no emprego e consegue ter um carro da empresa e consegue pagar o carro que ele deu pra ela de volta. Tipo, a meia mulher que ele acusa de ser irresponsável com o dinheiro a ponto dele precisar ter uma conta separada que ela não sabe,
é a mulher que ele fica com raiva por agora ser bem-sucedida e capaz de pagar as dívidas dela. Ele não considera o quanto aquilo era importante pra ela, para o crescimento pessoal dela. Ele só considera ali a insegurança dele. O medo dele é tão grande que ele acha que pra Penny ficar com ele, ela tem que estar em dívida de alguma forma. E desculpa, eu não posso passar por cima do fato de que ele dormiu com a Priya, a irmã do Raj, mesmo depois do Raj apontar o quanto desconfortável isso deixava ele, que ele não queria que acontecesse. Depois ele traiu a Priya também. Mas assim, como em geral, o crescimento do Leonard não é de tudo ruim. Apesar dele não ser uma pessoa que eu gosto no final da série. Apesar de eu não achar que ele e a Penny têm um bom relacionamento no fim das contas, e de eu definitivamente não gostar deles terem encerrado a série com ela grávida. Porque parece ser mais uma coisa em que ele a controlou, fez a vontade dele, de certa forma. Porém, levando em consideração que o arco dele era sobre aceitação pessoal, sobre se gostar da maneira como ele é, eu acho que faz sentido, né, que a gente não veja uma mudança tão positiva nas ações dele. Que não era sobre ele se tornar uma pessoa diferente. Ele é um cara com uma mistura complexa de traços como as pessoas geralmente são. Inteligente, porém ele é super inseguro. É bondoso, mas ele é socialmente ansioso. Ele não é tão dinâmico quanto a Penny, ou a Amy, ou o Sheldon. Então, porque todos têm personalidades muito maiores, né? Muito mais exuberantes, ele acaba aparecendo de maneira mais sensata. E reflete uma verdade pra gente, que é que a maioria de nós pode não ser um grande gênio, ou ter uma grande personalidade, ou fazer algo extraordinário, ou ser perfeito. A maioria de nós somos só pessoas normais vivendo da maneira que dá, da melhor maneira que dá. Tentando ser a melhor versão de nós mesmos e questionando se isso é o suficiente. De certa forma, no final da série, ele recebe a resposta dessa pergunta, que alguém o escolhe. Um homem que não é o mais impressionante, ou mais confiante, ou mais bonito. Só alguém que se mostrou presente para ela ali o tempo todo. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo mais curtinho sobre o Leonard. Comenta aqui embaixo se você assistiu The Big Bang Theory, o que você achava desse personagem, alguma outra coisa que você pensa sobre ele que gostaria de acrescentar aqui. E também fala pra mim quais outros personagens você gostaria de ver aqui no canal. Não esquece, se você gostou desse vídeo, de deixar um like, de hypá-lo para que ele seja mostrado para outras pessoas aí no YouTube e de compartilhar ele com seus amigos, fãs ou haters do Leonard e The Big Bang Theory. Também se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assistem constantes vídeos e comentam ainda não são inscritos no canal, e eu tô vigiando todos vocês. Aproveita e me segue lá no Instagram, @soutai. Eu sempre tô falando por lá o que eu tô assistindo, lendo no momento, e dou alguns spoilers dos próximos vídeos. Então, beijo e até o próximo vídeo.